Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso trabalho então? Então pessoal, o que a gente vai falar hoje diz respeito a uma continuidade do item que diz respeito à administração pública, né? Nós falamos numa videoaula passada sobre a administração direta, indireta, centralizada, descentralizada, desconcentrada. Nós demos algumas orientações nesse sentido, certo? Porém, o que nós vamos falar hoje não está relacionado à infraestrutura que o Estado tem que promover, não está relacionado a algumas questões assim que são importantes, mas não são as fundamentais, certo? Vamos fazer uma abordagem hoje sobre da ordem social, o item da ordem social. O que diz o item da ordem social? Você vai fazer, quando vocês pegarem a Constituição, no artigo, a partir do artigo 193 até 204, mais ou menos, faz uma abordagem sobre questões consideradas da ordem social. Professor, mas o que isso quer dizer? Vamos ser bem específico então. Falamos então da ordem social, quando nós tratamos desse ponto, estamos falando da seguridade social. Seguridade social. E o que isso quer dizer, a seguridade social? A ideia de seguridade social é algo um pouco amplo, certo? Porém, a gente sabe que assistência social, previdência social e saúde são os três eixos que resultam na seguridade social. E é bom a gente mencionar que quando você fala em seguridade social, nós temos fortes indícios de épocas remotas que já meio que provocam o surgimento dessa ideia com certa força. Lá na China antiga, já tinha uma preocupação de cuidar dos seus idosos. Em Roma, o amo que conseguia obter um servo, ele precisava cuidar dos seus descendentes. Então, a gente consegue perceber que são ideias que nos remetem a um contexto atual que foram por meio de fatos que aconteceram lá atrás e que a gente consegue visualizar hoje com a complexidade da sociedade, a gente consegue visualizar que consolidou, né? Que certas questões se consolidaram no decorrer do tempo. Então, olha só, prestem atenção. Autores como o José Afonso da Silva, ele diz que da ordem social, no que diz respeito à seguridade social, isso está umbilicalmente ligado com os princípios e garantias fundamentais. Por quê? Porque é o que garante justiça social aos indivíduos, à sociedade, é o que garante a uma livre iniciativa do trabalho, né? E isso são pilares extremamente fortes na nossa sociedade. A gente sabe que quando você percebe essas ações bem realizadas, bem feitas, você consegue entender que o Estado ele executa um papel importante quando isso está sendo feito, né? Então vamos lá, vamos entender melhor. A ordem social, então, o que ela tem como base? Ela tem como base o trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social, certo? Então, olha só, presta atenção. Primado do trabalho, bem-estar e justiça social, certo? Então, como que isso vai se manifestar na sociedade? Como é que o Estado brasileiro ele se organizou? Tendo em vista que o Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, ele sistematiza essa matéria na Constituição. Então, sistematiza, certo? É um dos pioneiros. Você vai ver alguns, na Constituição de 1917, no México, se eu não me engano, 19 na Alemanha, já o tema já constitucionalizado. Lá se inicia uma abordagem constitucional. Agora, com relação à sistematização do conteúdo, aqui na nossa Constituição de 88, ele vem de uma forma clara e sistematizada. Por exemplo, falamos de seguridade social, então.
Então, quem é o responsável por isso na sociedade? Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Ele promove a assistência social, ou seja, o que a assistência social faz? Ela promove benefícios assistenciais, a previdência social é a previdência, benefícios por meio da previdência, e a saúde. Então são entre esses três eixos que a Seguridade Social se manifesta na nossa sociedade. Então vamos prestar atenção. Essa Seguridade Social é financiada por alguém, certo? Quem financia? A sociedade financia de uma forma bem diversificada, por meio de sistemas contributivos e não contributivos. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para a Previdência, nós contribuímos de forma obrigatória. Ou seja, eu enquanto trabalhador, você enquanto trabalhador, você contribui de forma obrigatória. Se você não contribuir, no futuro você não vai receber, certo? Sua aposentadoria, você não vai receber. Mas tem certeza, professor? Sim, é a forma contributiva. Você contribui como se fosse uma poupança para que no futuro você obtenha alguma vantagem dessa contribuição, certo? Agora, a forma não contributiva. A forma não contributiva são o que chama de forma não contributiva, que não é de forma direta, né? Ocorre uma contribuição, mas não é de uma forma direta. Se dá por meio de PIS, COFINS, que as instituições particulares elas pagam para o Estado e o Estado reverte isso, né? Para questões de saúde e assistência social, certo? O que nós não poderíamos deixar de mencionar aqui? O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que independentemente de você contribuir ou não, você tem acesso. Independentemente se vier um estrangeiro para o Brasil e ele precisar de uma assistência à saúde, ele vai ter acesso, certo? Então o Sistema Único de Saúde ele é gratuito. Apesar dos pesares, a gente sabe que tem as dificuldades, mas ele é gratuito. E mais do que nunca nós estamos percebendo a importância dele por conta da pandemia. Né? A gente começa, aquela luzinha vermelha começa a acender e a gente começa a refletir sobre a necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, certo? Então isso é bem importante. E o bom é que os assuntos que nós estamos tratando agora, do Direito Constitucional 2, muita coisa está vindo à tona, né? Então isso faz com que o assunto seja mais interessante. Então o Sistema Único de Saúde ele foi uma evolução, ele é elogiado mundialmente, certo? Outra coisa que nós temos que mencionar também sobre a assistência social. A pessoa, o que está acontecendo hoje no Brasil que está relacionado à assistência social? Nós sabemos que o Congresso Nacional, o presidente da República, né, numa articulação, eles viabilizaram aquela ajuda de R$ 600 a trabalhadores autônomos. Então, isso está relacionado à Previdência Social? Não. Está relacionado à assistência social, certo? Então, é bem interessante isso. A pessoa precisa se encaixar em alguns critérios e, a partir desses critérios, ela pode gozar de uma ajuda de custo aí de R$ 600, né? Além disso, pessoal, a Seguridade Social, a Previdência Social, a saúde, nós percebemos essa importância para a sociedade, que você consegue perceber que de fato é o Estado atuando numa contraprestação daquilo que é pago com relação a tributos, certo? A Previdência Social, vamos focar um pouco na Previdência Social agora, que nós sabemos que todos, para gozar da Previdência no futuro, todos nós precisamos contribuir, certo? A partir do momento que você quer ser contemplado, você vai ter que contribuir. Ela segue alguns princípios. Quais são esses princípios? Olha só, veja bem. Você pode pegar e ir até o artigo 194 da Constituição, que você vai visualizar os princípios na sua íntegra. Eles estão descritos lá.
Vamos ver aqui como é que o artigo 194 ele apresenta esses princípios da Seguridade Social, lembrando que a Previdência ela faz parte. Então, vocês têm que saber fazer a distinção, o que é Previdência, Seguridade, o que é Previdência, o que é assistência e o que é saúde. No artigo 194 você vai ver isso, como é que esses princípios eles estão apresentados, são princípios da Seguridade Social. Eu vou passar aqui os princípios para a gente ter uma noção. Mas pegue a sua Constituição e faça a leitura do artigo 194. Diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Certo? No parágrafo único, diz o seguinte: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, que são princípios também. Primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. O que isso quer dizer? Que todos têm direito, certo? Da Seguridade Social. Aí tem aquelas distinções que eu falei para vocês. Mas a partir do momento que você é um membro que faz parte da sociedade brasileira, você tem o direito de usufruir da Seguridade Social. Então, indistintamente. Então, a universalidade de cobertura e do atendimento. Todos têm direito, certo? Você já viu, às vezes, você já percebeu algum caso que tem família que tem uma criança que tem alguma deficiência, que não consegue trabalhar e que ela recebe uma assistência, né? De forma remunerada para ajudar na vida, na manutenção da vida dela. Às vezes você percebe também que uma pessoa ela tem que tomar um medicamento caro e ela não tem condição de custear esse medicamento e o Estado contribui. Essa contribuição dela, às vezes a pessoa às vezes é uma criança, nunca contribuiu, né? Então, essa contribuição, essa ajuda do Estado, ela se dá por meio da assistência social. Nós temos também a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Durante muito tempo, havia uma discriminação entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Com o decorrer do tempo, a própria Constituição de 88, ela veio apresentar uma ideia de que os trabalhadores deveriam ser tratados de forma igual, certo? Tanto trabalhadores urbanos como rurais, indistintamente. Então não poderia haver uma distinção. Havia um preconceito muito grande com relação ao trabalhador rural. Então a questão de contribuição, com relação à previdência, vocês sabem que o trabalhador rural ele tem uma certa, vamos chamar de vantagem, né, com relação ao período de contribuição, à idade de contribuir. Então são questões que são ponderadas na Constituição de forma razoável. Foi percebida uma razoabilidade para decidir algumas questões nesse sentido, certo? Então trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos são prestados os mesmos tipos de serviço, indistintamente, tá? Sem intenção de preconceito, sem intenção de manifestar algum tipo de preconceito ou discriminação. Temos também a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quer dizer que, em princípio, que isso ganhou destaque na Constituição para corrigir a injustiça histórica no país, que sempre tratou de forma diferente as populações urbanas e rurais. Então, esse princípio da seletividade e distributividade, ele meio que ele está associado ao princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Houve, então, uma junção ali dos princípios para fortalecer melhor essa ideia, certo? A irredutibilidade dos valores dos benefícios. Ou seja, quem recebe benefício, o benefício ele não pode ser reduzido.
o valor do benefício, certo? O valor que, vamos supor, se você é aposentado, o valor daquilo que você recebe não pode ser reduzido. Porém, o princípio aqui, ele não quer dizer que se você recebe um benefício, ele vai ser reajustado de acordo com a inflação. Houve esse entendimento de forma errada durante um bom tempo. Mas assim, você recebe um benefício, ele não é corrigido de acordo com a inflação, tá bom? Então isso é uma diferença, tá? Que às vezes as bancas de concurso, elas vêm e pedem alguma questão nesse sentido. O inciso 5 diz que equidade na forma de participação no custeio. Ou seja, o que é equidade na forma de participação no custeio? Quem tem condições melhores de pagar, vai pagar mais. Quem tem condições piores, ou seja, quem às vezes está numa condição de pobreza, tal, às vezes ganha menos, ele vai pagar menos. Então isso já foi uma questão já pontuada na Constituição, sabendo das diferenças que o nosso país tem. Então, é para equilibrar, de certa forma, todos são obrigados a participar, certo? E da sua forma. Então, ele tenta ser justo nesse princípio, ele tenta apresentar uma certa justiça. Então, como eu disse para vocês, uma diversidade na base de financiamento. Então, o financiamento ele vem da sociedade como um todo, né? Da forma que a pessoa, que compete a cada pessoa ou a cada empresa a contribuir. E o inciso sétimo, ele diz que tem um caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial dos trabalhadores, empresários e aposentados. Ou seja, todos vão participar, certo? Sem distinção. Então, é importante esses princípios? É. Essa parte do direito, que fala sobre da ordem social, pessoal, ele traz vários aspectos de outros ramos do direito. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, a parte de direito previdenciário, que provavelmente teremos outros, no decorrer do curso, teremos outros momentos para analisar de forma mais aprofundada essa particularidade. Mas é importante que nós conheçamos agora. Tem partes que falam sobre o direito ambiental, como um direito difuso, uh, e que essa parte da ordem social também ela faz menção. Tem um desses objetivos que na verdade eu não falei no início, que ele é muito importante e que ele não consta no rol da Constituição, mas é o princípio da seguridade, da solidariedade social. É o princípio da solidariedade social, e esse princípio, ele pode ser considerado às vezes o mais importante, porque ele não faz parte do texto constitucional, mas ele é subentendido. Os doutrinadores subentendem esse princípio pelo fato de todos terem que contribuir, né, para, vamos supor, ah, nesse momento de pandemia, que a gente percebe que existe o caos instalado, algumas pessoas que não tinham uma renda fixa, por exemplo, eram autônomos, eles vão ter acesso a um recurso para que consigam se organizar no decorrer do tempo. É lógico que às vezes você vai falar, professor, mas não é muito. Mas a ideia não é isso. A ideia é que em momentos adversos como esse, é que todos tenham uma condição para irem se organizando e que sua vida vá se reestruturando, né? Então, para que isso aconteça, todos contribuem indistintamente, tá bom? Então, fiquem aí, só reforçando então, o princípio da solidariedade social. Não está no rol constitucional, mas a doutrina já visualizou, já apresentou esse princípio como de extrema importância, tá bom? Por hora, meus caros, é isso e até a próxima.